Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe nesse dia. Deus guarde, Deus proteja a tua vida. Você que faz parte desse canal Palavra que Salva, Deus te abençoe de forma poderosa, grandiosa. Deus derrame bênção sobre a tua vida em todo o tempo, tá bom? Que Deus guarde a tua casa, a tua família, teus filhos, em tudo que você fizer, Deus derrame prosperidade. Amém? E você que está nos assistindo pela primeira vez, olha, muito obrigado aí pela honra de ter você aqui, né? As portas do canal aqui estão abertas para você. Você pode se inscrever, participar com a gente. Pode também dar o seu like aí, se eu gostei, não tem problema, né? Nós ficamos aqui alegres em ter você aqui conosco, tá bom? Veja só, hoje eu vou dar início a algumas reflexões, né, que eu vou dar continuidade, essa vai ser a primeira, que eu vou falar sobre o tema Crianças Não Casam. E hoje eu vou falar sobre uma pequena reflexão sobre a origem da vida, né, porque para a gente entender toda essa situação, desde a fase intrauterina até a questão da fase adulta, e como tudo isso, toda essa repercussão, ou essa trajetória histórica, ela influencia nas nossas decisões, ela influencia nos nossos relacionamentos, ela influencia no nosso casamento. Então, a gente vai trazer aí algumas reflexões sobre essa conduta, esse comportamento de pessoas na vida a dois, no casamento, né? Por isso que depois vocês, no decorrer disso, vocês vão entender por que crianças não casam, mas sim adultos, né? Então, a ideia é trazer algumas reflexões. Então, durante esses dias aí, eu vou estar trazendo algumas reflexões sobre isso, tá? Bom, então é o seguinte, a ideia é trazer, mostrar algumas cicatrizes que a gente traz, que são invisíveis, que trazemos da fase da nossa infância, e como elas exercem uma influência nos relacionamentos que desenvolvemos na vida adulta. E aí, para a gente começar a mostrar um pouco disso, a gente volta lá para a questão da plenitude original, tá? Plenitude original. O que seria essa plenitude original? É aquele momento que a gente chama de vida intrauterina, ou seja, durante a gravidez, a criança está ali na vida ali dela, intrauterina, ela tem segurança, ela tem amamentação, é alimentação que eu quis dizer. Ela se alimenta, ela está segura ali, ela às vezes se mexe, brinca e tal, ela tem já todo um conjunto de estrutura, fisiológica que proporciona para ela um estado de plenitude. Ela está vivendo ali, está se desenvolvendo, e tal, mas toda uma segurança ao redor para que ela possa se desenvolver durante aquele período gestacional. Então, é dado o corpo, ele oferece todos os meios para que ela possa sobreviver. Então, a gente chama isso de estado de plenitude original. Então, durante esse momento, depois que essa criança ela nasce, naquele rompimento em que ela sai daquela vida intrauterina e a vida agora uma vida diferente, porque ela vai romper com aquele mundo, ou aquele mundo vai ser rompido para ela,
e ela vai para um outro mundo completamente desconhecido, completamente desfavorável, que já não é mais aquele mundo de plenitude, onde ela tinha tudo, onde tudo era favorável para ela, mas agora ela vai ter que lutar com suas próprias forças para poder sobreviver. Durante alguns meses de vida, essa relação entre o bebê, a criança e a mãe, ela é muito forte, né? Ela é muito forte, né? É uma espécie de simbiose, onde parece a ideia é que a mãe e a criança é um só, ou a mãe é uma extensão dessa criança, né? Então tem uma relação muito forte aí. Nesse momento, ainda a criança ainda não está sendo, ainda não consegue ver essa coisa diferenciada da mãe. Somente com o tempo é que ela vai poder começar a socializar. Então ela vai começar, a partir do momento em que ela começa a se distanciar da figura materna, nesse sentido de crescer e começar uma outra peregrinação agora, porque aí durante algum tempo ela vai viver as suas aventuras, ela vai entrar na escola, ela vai ter um desmame, ela vai entrar na escola, ela vai conhecer novos amiguinhos, ela vai começar a socializar, ela vai começar a ver o mundo lá fora como ele é, não da forma como ela estava antes, mas de uma forma bem diferenciada, e vai começar nesse processo de distanciamento, ou seja, nesse processo que a gente pode chamar de um indivíduo diferenciado. Por quê? Porque ele vai ter as suas próprias experiências, ele vai ter vai formar a sua individualidade, a sua subjetividade a partir do mundo em que está à sua volta. Então é um olhar para ele, é um olhar para o outro e é um olhar para o mundo à sua volta. Então, a partir daí, ele vai ter suas crenças, vai estabelecer valores, vai ter costumes, dependendo do ambiente aonde ele está. Então, nessa etapa do desenvolvimento dessa criança, nessa peregrinação, pode existir alguns momentos que são considerados momentos de frustração para essa criança, que vão levar algumas marcas, ou algumas marcas durante o seu processo de desenvolvimento. Um exemplo disso é a questão da chamada socialização. Socialização. Veja bem, aquela criança, ela estava na vida intrauterina, tinha todas as regalias, estava tudo em conforme, o sistema montado favorecia 100% a ela rompe da vida intrauterina, agora vai viver um novo momento, uma nova peregrinação, agora num mundo completamente diferente do dela e um mundo desconhecido. Você sabe que nós humanos, nós dependemos de alguém cuidando pelo menos até uns 2 anos, Nós somos dependentes. Tem animais que já nascem andando, já nascem correndo, já nascem fazendo, mas nós humanos, nós dependemos pelo menos 2 anos, E aí o que acontece? Quando ela começa nesse processo chamado de socialização, pode ser que algumas feridas sutis, psíquicas, possam aparecer nessa relação que ela tem com os pais, porque o primeiro momento são os pais, na relação com os pais, a gente pode ver também, por exemplo,
as áreas, né, que sofrem restrições, e dependendo da forma como sofrem, isso também pode trazer uma percepção negativa, uma percepção distorcida desse indivíduo. E uma das formas, ou uma das situações nesse desenvolvimento do processo da socialização, são os tabus do corpo, né? Às vezes a criança, ela tem aquela coisa de se explorar, né, das suas partes corporais, tal, e como isso é dito, é anunciado, é feito para a criança, pode ser que ela tenha alguma situação que ela estabeleça como uma repressão, né, alguma ferida nesse sentido, né, pode acontecer também. Bom, então tem aquela também, o treinamento, que é interessante e também vai ser assim crucial para o desenvolvimento dessa criança, que são os sentimentos proibidos, né, que a gente pode chamar de sentimentos proibidos quando a gente fala de emoções, né? É um dos principais alvos da socialização. E aí, quando nós estamos falando de emoção, estamos falando de medo, raiva, alegria, tristeza e nojo. Então, essas emoções, elas são treinadas. No nosso cérebro, nós temos uma área, nós temos a área do frontal, onde temos memória, pensamento, temos funções executivas, que são as habilidades, as capacidades que vão sendo treinadas por essa criança para que ela vá desenvolvendo e executando isso até o pleno desenvolvimento na fase adulta. Então, ela precisa treinar suas emoções, ela precisa, o ambiente agora vai proporcionar o treinamento dessas emoções. E como ela gerencia isso, vai torná-la na vida adulta. A gente, só um exemplo aqui, a gente às vezes vê adultos se comportando emocionalmente como crianças. Então, toda essa experiência no decorrer da sua vida, ela vai levar para a sua fase adulta. Pode ser que tenha alguns percalços, né? Então, assim, os pais, às vezes, na tentativa de reprimir certos pensamentos dessa criança, ou sentimentos, né, ou comportamentos, usam várias técnicas, né? Tem a disciplina e tal, a conversa e tal. E nessa experiência vão tentando ajudar, vamos dizer que a forma de utilizar esses instrumentos é para tentar ajudar o filho, a criança, a aprender, ter uma noção melhor disso e tal. Essas situações podem sim também ajudar, como também podem causar algum tipo de dano, na criança. E pode criar um certo eu falso, ou um falso eu dessa criança, que essa criança, ela não é aquilo que aparentemente mostra-se, ou o adulto não é aquilo que mostra-se. Às vezes ele reage exatamente como características, comportamentos de uma criança, e aí precisa de um trabalho, de uma terapêutica, de um processo de aprendizagem para que isso possa ser equilibrado, Então, essas situações que eu falei pode causar feridas nas pessoas, e aí essas feridas, elas são levadas para a fase adulta. Então, dependendo no nosso processo de desenvolvimento infantil, nós tivemos o quê? Nós tivemos experiências positivas e experiências negativas. Então, essas experiências, elas foram e serão marcadas para a nossa fase
adulta. E aí a gente vai começar esse processo já mostramos agora essa caminhada, né? Eu peço até desculpa aos irmãos, porque eu queria começar lendo o versículo, né? Mas eu vou ler agora, que é em Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, diz o Senhor, eu te conhecia. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta, né? Você vai ver a vida de Jeremias. Mas o que eu quero dar relevância é a questão do conhecimento de Deus, né, a respeito dessa vida de plenitude original que eu falei para vocês. Então, Deus já conhece aquela história lá e já sabe quem nós somos, que vamos fazer, né? Qual será a conclusão de tudo isso. Deus sabe de todas as coisas. Então, essa é a primeira reflexão que nós vamos ter para que a gente possa agora começar a andar e depois começar a ver como essas experiências na fase de socialização e desenvolvimento da criança, elas vão sim interferir nas nossas escolhas, no nosso relacionamento e no nosso casamento. E também podem aparecer atitudes infantilizadas dentro da relação conjugal que podem desencadear num conflito relacional, tá? E aí tem as suas consequências disso. Mas no próximo vídeo a gente vai estar dando sequência em crianças não casam, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te dê um dia de bênção na presença dele, Deus te ilumine cada vez mais. E olha, você que está nos assistindo pela primeira vez, Deus abençoe, meu amado, minha amada, seja muito bem-vinda, e se você quiser fazer parte desse canal, com certeza, a mesa está preparada. Deus te abençoe, aguardamos você, em nome de Jesus. Amém.